Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Nosso devocional de hoje, a história se chama Criando Raízes, de Philip Galley, do livro 50 Histórias para Aquecer o Coração. Nossa força vem das nossas fraquezas. Quando eu era pequeno, tinha um velho vizinho chamado Dr. Gibbs. Ele não se parecia com nenhum médico que eu jamais houvesse conhecido. Todas as vezes em que eu o via, ele estava vestido com um macacão de zuarte e um chapéu de palha, cuja aba da frente era de plástico verde transparente. Sorria muito, um sorriso que combinava com seu chapéu, velho, amarrotado e bastante gasto. Nunca gritava conosco por brincarmos em seu jardim. Lembro-me dele como alguém muito mais gentil do que as circunstâncias justificariam. Quando o Dr. Gibbs não estava salvando vidas, ele estava plantando árvores. Sua casa localizava-se em um terreno de 10 acres e seu objetivo na vida era transformá-lo em uma floresta. O bom doutor possuía algumas teorias interessantes a respeito de jardinagem. Ele era da escola do sem sofrimento não há crescimento. Nunca regava as novas árvores, o que desafiava abertamente a sabedoria convencional. Uma vez perguntei-lhe por quê. Ele disse que molhar as plantas deixava-as mimadas e que, se nós as molhássemos, cada geração sucessiva de árvores cresceria cada vez mais fraca. Portanto, tínhamos que tornar as coisas difíceis para elas e eliminar as árvores fracas logo no início. Ele falou sobre como regar as árvores fazia com que as raízes não se aprofundassem e como as árvores que não eram regadas tinham que criar raízes mais profundas para procurar umidade. Achei que ele queria dizer que raízes profundas deveriam ser apreciadas. Portanto, ele nunca regava suas árvores. Plantava um carvalho e, ao invés de regá-lo todas as manhãs, batia nele com um jornal enrolado. Perguntei-lhe por que fazia isso e ele disse que era para chamar a atenção da árvore. O Dr. Gibbs faleceu alguns anos depois. Saí de casa. De vez em quando passo por sua casa e olho para as árvores que o vi plantar há cerca de 25 anos. Estão fortes como granito agora, grandes e robustas. Aquelas árvores acordam pela manhã, batem no peito e bebem café sem açúcar. Plantei algumas árvores há alguns anos. Carreguei água para elas durante um verão inteiro. Borrifei-as, orei por elas. Todos os 9 metros do meu jardim. 2 anos de mimos resultaram em árvores que querem ser servidas e paparicadas. Sempre que sobra um vento frio, elas tremem e balançam os galhos, árvores maricas. Uma coisa engraçada a respeito das árvores do Dr. Gibbs. A adversidade e a privação pareciam beneficiá-las de um modo que o conforto e a tranquilidade nunca conseguiria. Todas as noites, antes de dormir, dou uma olhada em meus filhos. Olho-os de cima e observo seus corpinhos, o sobe e desce da vida dentro deles. Frequentemente oro por eles. Oro principalmente para que tenham vidas fáceis. Senhor, poupe-os do sofrimento. Mas, ultimamente, venho pensando que é hora de mudar minha oração. Essa mudança tem a ver com a inevitabilidade dos ventos gelados que nos atingem em cheio. Sei que meus filhos irão encontrar dificuldades e minha oração para que isso não aconteça é ingênua. Sempre há um vento gelado soprando em algum lugar. Portanto, estou mudando minha oração vespertina, porque a vida é dura, quer o desejemos ou não. Em vez disso, vou orar para que as raízes dos meus filhos sejam profundas, para que eles possam retirar forças das fontes escondidas do Deus eterno. Muitas vezes oramos por tranquilidade, mas essa é uma graça difícil de alcançar. O que precisamos fazer é orar por raízes que alcancem o fundo do eterno, para que quando as chuvas caiam e os ventos soprem, não sejamos varridos em direções diferentes.
Pois é, né? Que história, né? Que lição de vida. Um pouquinho parecida com o devocional de ontem. Quem ouviu o devocional de ontem vai notar uma semelhança. Como ele diz aqui, nós oramos por tranquilidade, pedimos a Deus que nos poupe do sofrimento. Mas essa é uma graça difícil de alcançar. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo já passou por muitos sofrimentos nessa vida. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo não pode dizer que a sua vida é tranquila ao ponto de não se preocupar com nada, porque essa é uma graça difícil de alcançar. Tanto que Jesus nunca nos prometeu vida fácil. Se você tem ouvido um evangelho de vida fácil, se você tem ouvido um evangelho, venha e pare de sofrer, eu quero dizer para você que é mentira. É por isso que nós temos tantas pessoas decepcionadas com o evangelho, decepcionadas com as igrejas, decepcionadas com Deus. Na realidade, não é com o evangelho que elas estão decepcionadas, porque o verdadeiro evangelho nunca prometeu que você vai parar de sofrer. Essas pessoas foram enganadas por um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Porque não há nenhum versículo na Bíblia que diga que nós não vamos sofrer depois que a gente recebe Jesus como nosso Salvador. Não há. Pelo contrário, o nosso mestre, todas as aflições que ele passou, ele disse que o servo não é maior que o seu senhor. Então, se nós somos servos, ele é o nosso Senhor e ele precisou enfrentar tudo o que enfrentou, porque nós também não vamos ter que enfrentar. Ele mesmo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. A diferença não é que nós não vamos mais sofrer. A diferença é que o sofrimento na nossa vida vai ter propósito. E um dos propósitos do sofrimento na nossa vida, das coisas difíceis que nos acontecem, é que nós vamos precisar aprofundar as nossas raízes em Deus para buscar nele aquilo que nós precisamos. Esses dias eu estava pensando, por que Deus ele não nos revela o nosso propósito e o que ele quer das nossas vidas? Por que ele já não nos revela o porquê das coisas que acontecem? Porque assim ficaria mais fácil, não ficaria? Não ficaria mais fácil saber o porquê você está enfrentando tal coisa? Não ficaria mais fácil saber os caminhos que Deus vai te levar? Pelo menos você já fica preparada, não é verdade? Mas o Espírito Santo soprou no meu coração e ele falou assim comigo: filha, se eu desse a vocês o caminho pronto, se eu mostrasse a vocês tudo o que eu vou fazer, vocês me abandonariam. Porque afinal, por que você precisaria de mim se você já soubesse tudo o que você precisa fazer? E eu parei um pouco para pensar, eu falei, meu Deus, que coisa linda. É por isso que Deus não nos mostra tudo. É por isso que muitas coisas na nossa vida ficam sem respostas, porque elas nos obrigam a buscar a Deus. Essas situações nos obrigam a aprofundar as nossas raízes. Olha, a maioria de nós, se não todas nós, todos que estamos ouvindo, nós fomos levados e levadas até Deus por conta de um problema, por conta de um sofrimento, por conta de uma doença, de algo que aconteceu, de um luto, de uma tristeza, de algo que nos aconteceu, que nós não sabíamos mais o que fazer, então nós fomos buscar aonde? Nós fomos buscar em Deus, porque todas as vezes que nós não sabemos o que fazer, nós vamos aprofundar as nossas raízes, porque nós sabemos que em Deus há a resposta. Mas isso não é garantia de que nós nunca mais vamos passar por fases difíceis. Deus não quer filhos mimados. Deus não está querendo abrir uma creche de crianças mimadas que querem a comida na hora que querem, que tem que dar comidinha na boca, que tem que trocar a fralda suja de cocô. Não, isso é fase. Crianças têm que crescer. É por isso que nós vemos muitas pessoas que elas nunca amadurecem. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém ali mimando elas, fazendo tudo para elas. Afinal, se há alguém que faça tudo para nós, para que nós vamos crescer? Nós queremos ficar no conforto da comida na boca, da fralda limpa, de é só chorar que alguém venha atender. Não, essa não é a vida que Deus
planejou para nós. O Senhor quer que nós cresçamos. O Senhor, por muitas vezes, Ele permite certas situações na nossa vida para que nós o busquemos. Porque se tudo vai bem na nossa vida, se tudo vai bem, nós esquecemos de Deus. E essa é uma verdade. É uma verdade incontestável. Será que você ora com frequência quando a sua vida está bem, quando o dinheiro não falta, quando os dias são ensolarados, quando a família está tudo bem, quando não há uma enfermidade na família? Eu acho que você passa dias sem orar, sem ler a palavra. Então, muitas vezes, Deus precisa permitir que situações adversas cheguem até nós, para que nós o busquemos, para que nós aprofundemos as nossas raízes, porque Ele sabe que raízes fracas, raízes que não se aprofundaram, elas não têm força e no primeiro vento elas vão cair. Nós precisamos parar de orar por vida fácil, por vida sem sofrimento, porque essa é uma utopia. Nós precisamos, a cada dia, na nossa comunhão com Deus, pedir a Ele: Senhor, aprofunda as minhas raízes, porque quando as nossas raízes forem aprofundadas, não há vento que nos derrube, não há temporal que nos deixe no chão. Eu quero deixar uma mensagem no seu coração hoje. Será que você tem passado por tantas privações e provações porque são só nessas situações que você se volta para Deus? Pense um pouco, reflita um pouco. Deixe o Senhor ministrar o seu coração. Comece a desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor dia após dia, todos os dias. Aprofunde suas raízes. E você vai ver mais sentido na vida do que o que você tem visto agora. O Senhor, a sabedoria do Senhor, ela vai além do que a nossa. Nós, por vezes, fazemos perguntas a Deus porque nós não entendemos o porquê Ele permite tais coisas na nossa vida. Pode ter certeza que Ele permite, porque Ele está fazendo de você um adulto forte. Porque Ele sabe que se Ele mimar você, se Ele der tudo o que você quer, você o abandona. Então, não é uma maneira de Deus nos prender, pelo contrário, é uma maneira de Deus nos fazer crescer, é uma maneira de Deus nos fazer fortes em meio às aflições da vida, porque as aflições estão aí, elas virão. E como nós vamos nos comportar? Nós vamos fazer birra igual uma criança mimada ou nós vamos enfrentar as situações e tirar as melhores lições delas? Que você nesse dia aprofunde as suas raízes no Senhor e agradeça a Ele por toda e qualquer provação que Ele permite na sua vida, porque sempre há um propósito. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.